Amém ou não amém? Hoje vamos dar continuidade, hoje é a última aula sobre os dons espirituais. Amém? E hoje é uma aula que a gente já vai iniciar com um assunto muito importante, que é o discernimento de espírito, né? Por que que o apóstolo Paulo ele vai citar esse dom, o quanto é necessário esse dom? Porque muitas das vezes nós vamos encontrar por aí coisas que aos olhos nus, por assim, vamos chamar assim, ao olho nu, vai parecer muito lindo, muito espiritual, vai parecer aquele, uau, que coisa fantástica, meu Deus, só que não é o Espírito de Deus, tampouco condiz com a palavra dele. Então é muito importante quando o apóstolo Paulo ele diz isso, ele está dizendo que nas igrejas ou no meio do povo de Deus vai haver espíritos de engano tentando trazer para as pessoas isso, tentando enganar os fiéis da igreja. Tanto quanto que eu escrevi aqui o montanismo, que foi uma das heresias que a gente estudou há esses tempos atrás, estudando a igreja primitiva, né, pastora Fernanda? A gente foi estudando, e o próprio apóstolo João, ele cita, como é que a gente chama? A gente dá indireta, farpas para eles. A gente vai ver daqui a pouco. Essa questão, do quão sério era essa questão dos espíritos de engano, ou espírito de engano. Até hoje ele age dentro da igreja. Que a pessoa pega um revelamento da Bíblia, distorce o texto, nem tem contexto o texto que ela está lendo, e prega para os fiéis como se fosse aquela coisa. Como se fosse uma verdade absoluta. Não é nem doutrina, ela inventa doutrinas. Isso vem através do espírito de engano. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro dentro dos dons, essa questão de que preste atenção no que é dito, preste atenção no que é falado, preste atenção em quem está ministrando, que espírito que está. Amém? Por isso nós vamos ler o verso 10 de 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler o verso 10. Daí a gente vai para alguns textos. Primeira Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 10, que é o nosso texto base. Qual que era aquele texto, mãe, que diz que fala assim que espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que... Hebreus 1, 14, estava tentando lembrar ele. Eu estava falando agora há pouco ali, eu tenho que falar esse texto. Aí geralmente eu pergunto para o Espírito Santo, fala para mim o texto, que aí se eu não lembrar o verso, se eu não pesquisar, eu peço para alguém me lembrar. Ele vai e fala o texto para mim. Eu achei ele brother demais. Amém? Quem achou? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá? E outro para operação de maravilhas, e outro de profecia, e outro dom de discernir espíritos, e outra variedade de línguas, e outra interpretação de línguas. Amém? A gente vai falar primeiro de discernir espírito, depois a gente entra na operação de maravilhas, que é algo mais rápido. Amém?
É Hebreus 1, 14. Tá certo? Amém? Vamos lá. O discernir espírito, como eu disse para vocês, dando a introdução do conteúdo, é muito importante. Por quê? Porque, como eu já disse, dentro daquela época, existiu, de certa forma, homens que falavam através dos espíritos que não vêm de Deus. Espírito de engano, de certa forma, as falsas profecias também. Para eu identificar uma falsa profecia, eu preciso ter um discernimento de espírito e o conhecimento da palavra. Então, discernir espírito é eu olhar o que aquele homem está dizendo, olhar o que está sendo dito, e eu falar com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, o que isso quer dizer? Onde que está escrito isso na tua palavra? Porque é um exemplo que eu dei na escola de evangelismo que eu gosto de dar. A gente coloca duas pessoas para ouvir a palavra de um pregador herege, um pregador que fala besteira, por assim dizer. Coloca uma pessoa que não tem discernimento. Tá conseguindo enxergar, Maria? Senta aqui na frente, ó. Eu tô vendo a Maria assim, ó. Senta aqui. Você senta aí no fundo. Duas pessoas. Você coloca uma que tem o discernimento de espírito e uma que não tem, para assistir um cara que só fala bobagem. A pessoa que não tem o discernimento de espírito, ela vai ouvir aquilo, ela vai falar: uou! Que bombástico! Nossa! Que coisa, uou, estrondosa, meu! Meu Deus, que revelação, que revelamento da palavra agora. Esse homem é brother de Cristo. Mas a pessoa que tem o discernimento, ela vai cruzar o braço. Eu vou dar o mesmo conselho para vocês que o meu pai me deu há muitos anos atrás, que até hoje eu guardo. Falou: Ian, você quer ter algo para a sua vida, e é um dom, é o discernimento de espírito, que você vai poupar muita coisa na sua vida. Eu não sei se a mãe lembra, mas teve uma vez que estava eu e ela, assim, eu não lembro se o pai estava junto, estava eu e a senhora, e o rapaz estava pregando, e é engraçado as reações da pastora, que às vezes ela não consegue disfarçar, e o cara falou e a igreja, não foi na geração eleita, aí todo mundo, aí eu olhei para minha mãe estava assim. Ela já começou. Porque quem tem o discernimento de espírito, quando uma pessoa que está falando por meio de um espírito de engano, ela fala, o próprio Espírito Santo já na hora interfere naquilo. Fala: opa! Porque se Jesus é o testemunho da profecia, nada daquilo que está escrito pode fugir daquilo que ele estabeleceu. A revelação já está dada na palavra. Tudo aquilo que está fora dela não é doutrina bíblica. Algo que a gente tem que ter muito discernimento de espírito é a respeito desses pregadores que começam a pregar que nem só experiência pessoal. E eu vou alertar bem legal para vocês. Experiência pessoal não é doutrina bíblica, é experiência pessoal. Pessoal, fala comigo, pessoal. E a minha experiência não define doutrina. A doutrina já está escrita.
você vê vários homens aí, não vou falar que são de Deus, mas você vê vários homens dizendo: ah, isso e isso aconteceu comigo, então irmão, a partir de hoje você faz isso na sua vida. Quem não tem o discernimento do Espírito, nem o conhecimento da palavra de Deus, ele vai abrir os braços e vai dizer: vem comigo que é sucesso. Mas quem tem, vai analisar se aquilo está escrito. Uma vez a gente servindo na casa apostólica, lá, o apóstolo Robert Doodle, um grande homem de Deus, de verdade, uma vez ele tirou o dia para ensinar a gente. Por quê? Porque ele falou que a previsão dele ir era muito grande, então a gente já se preparou. Eu e os meninos nos voluntariamos, era em torno de 5, e a gente se vestiu. Tinha que se vestir gala, blazer, tudo certinho. E a gente lá. Só que cada um deu um vacilo. Eu estava com a correntinha de ouro, e eu me esqueci porque dali eu ia para o culto. Só que eu deveria ter tirado. E ele pegou, e ele ensinando a gente, depois que ele viu, ele olhou para mim: eu só vou falar com vocês porque vocês estão me servindo de coração. Aí ele começou a falar com a gente. E uma das coisas que ele disse é: tudo que eu pregar, ou tudo que qualquer outro pregador disser em cima do altar, você anota, versículo por versículo. Se ele tossir, você abre aspas, tossiu, fecha aspas. Por quê? Para que quando você chega em casa, você analise aquilo. Se você quiser, você reescreva o que ele disse. Por que isso? Porque é você se fortalecendo, lendo mais a Bíblia, buscando a verdade da palavra de Deus. Um homem que prega a verdade da palavra de Deus, ele não tem medo daquilo que ele está dizendo. Então, o discernimento de Espírito vem para esclarecer a verdade daquilo que é o Espírito Santo de Deus. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Dá um aleluia alto, irmãos. O pastor Zé falou esse dia: você tem que se animar, né? Conforme o culto passa, você tem que ficar desanimado. Então dá o glória a Deus aí. Vamos lá, verso 1. E também houve entre o povo falsos, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e enganarão e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina. Vamos lá, de novo, repentina. Pedro estava dizendo: prestem atenção, porque haverá no meio de vocês falsos doutores. Até hoje nós temos falsos profetas, mas Pedro estava alertando
que haveriam falsos ensinamentos, porque o doutor, o ministério de mestre, ele tem a habilidade não só de estudar a palavra, porque a gente tem vários estudiosos, mas sim de ensinar. A facilidade de ensinar, didática dele é explícita. Então Pedro estava dizendo: tomem cuidado, porque vai haver no meio de vocês não somente falsos profetas, mas vai haver falsos ensinamentos da palavra de Deus. Mas aí a gente pega esse texto, porque nós concordamos aqui que a Bíblia é linear, amém? Ela é, desde Gênesis a Apocalipse, ela é uma só. O discernimento entra exatamente aqui. É quando eu analiso o homem que está dando o ensinamento, e eu pego o que ele diz, e olha, isto aqui não condiz com a palavra de Deus. As doutrinas, vamos lá, eu gosto muito de bater, porque a minha Bíblia diz, como é que fala o pastor Zé fala, não sei na sua Bíblia, mas na minha está escrita, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia também vai dizer: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus estabeleceu coisas na palavra dele, não pode surgir um inovador, vamos chamar assim, querido, nada, o novo mandamento vos dou. Só Jesus fez isso. E discernir espírito é exatamente isso. Ian, e como que isso edifica a igreja? Eu livro o meu povo da perdição. Oséias, foi capítulo 6, que vai dizer: o meu povo padece por falta de conhecimento. Mas conhecer somente as Escrituras? Não, é conhecer a Deus. É eu conhecer a palavra dele em sua essência. É eu conversar com o Espírito Santo de Deus. Assim eu tenho discernimento daquilo que eu ouço. Eu, ouvindo meu pai falar ontem na reunião com o Elismar e a Michele, ele disse algo muito interessante. A nossa geração foi uma geração que foi realmente forjada para sermos verdadeiros pastores e não sermos facilmente enganados. Por quê? Porque do processo que era para se tornar um pastor de igreja tinha a ver com a quantia de tempo, tinha a ver com a intimidade que se tinha com Deus. Depois de um tempo começou a surgir seminário de 6 meses, o cara era consagrado pastor. Meu pai trabalhou o quê? 12 anos para virar obreiro? Foi, né, pai? 9? 9 anos. Tem a ver com intimidade com Deus. Discernir espírito é eu livrar a igreja daquilo que é, daquilo que não é verdade. Vamos lá, 1 João capítulo 4, verso 1. Oi? Demorou 20 anos para ser missionário. E tem gente que vai daqui para Várzea Grande. Primeira João, capítulo 4, verso 1. Tem gente que fala para mim que quando eu vou querer dar ensinamento, isso aí o pessoal, uns amigos meus falam, quando eu estou dando ensinamento, eu pareço que estou pregando. Eu falo, isso é culpa do pastor Tiago, que eu estudei com ele, que toda a aula dele era uma pregação. E eu amava as aulas dele, cara.
Era loucura demais. Olha só, quem achou 1 João, capítulo 4, verso 1, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Acostumou com o amém. Microfone para se você tinha dado ideia aquela vez. Soltei a granada na mão dele. Dorme agora. Olha só, vamos lá. Vai dizer: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você vê que toda vez que fala de um espírito que não vem de Deus, vem atrás sobre o falso profeta? Esse estudo, vou dar... Eu vou ficar quieto. Então, o apóstolo João está dizendo, ele nos deixou entender que nem todo espírito é de Deus. Porque o Espírito de Deus não fala mentira, o Espírito Santo de Deus não erra, o Espírito que vem de Deus não vai contra, não se confunde, não vai contra a sua própria palavra, não faz aquilo que a gente citou na última aula. Não vai pelo sentimento da alma, não faz aquilo que o cara chamou um profeta aí, chamou o rapaz para vir na frente. Aí ele: tô te vendo aqui em cima, eu vejo o nome Mateus. Teu nome é Mateus? Aí o cara: não. Então abre Mateus 7,14 aí. Eu ri demais, cara. Porque o Espírito que vem de Deus, ele não se engana, ele sabe até teu endereço, o que tu sonhou hoje, o que tu comeu. Isso aí tudo está sendo escrito, irmão. Então olha só, outra coisa. Nem todo, eu vou apagar um pouquinho. Repete comigo. Nem todo espírito. Fala com vontade, irmão. Tá com sono? Nem todo espírito vem de Deus. Aí se apaga, só essa discernir espíritos aqui. Pode apagar, tipo, até aqui, só esse quadrado aqui, ó. Não, esse aqui deixa. E olha só, e ele vai dizer no mesmo versículo: mas o que? Provai. Mas o que? Fala com vontade. Provai. Só que aí, olha só, o apóstolo João era tão brabo que ele não falou só prove, ele deu a prova do que fazer. Você vai fazer o quê? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí ele vai dizer: todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o Espírito do anticristo, que não é de Deus, não sei o quê. Então, nós temos o apóstolo Paulo, ele nos entrega uma chave de como discernir. É claro, irmão, que se você está assistindo um culto, você não vai chegar do nada a levantar: você crê que Jesus Cristo vem em carne? Para o cara que está pregando. Chega no cantinho, abraça ele. Cola aqui, cola aqui. Você quer que Jesus venha em carne? Dá o microfone. Aí ele fala: não. Aí você sai agora em nome de Jesus.
É poucas ideias, irmão. Quem entrevista demônio é sensacionalista. Então, vocês estão entendendo até aqui, né? Olha só. Vou escrever algo. E vocês, se vocês quiserem, vocês copiem. Fala comigo. O Espírito que vem de Deus não se engana. Você quer evitar problema? É você ver que aquele Espírito se engana. Alguma hora ele vai se embananar no que ele está fazendo. Porque quando há luz, as trevas partem em retirada. Então não é possível a escuridão compartilhar o mesmo espaço que a luz. E a luz expõe tudo aquilo que vem de errado, que está errado. Quando nós usamos do dom de discernir espíritos, nós temos a iluminação sobre aquilo que não é verdade. Uma curiosidade sobre o espírito de engano. Ele é muito bom em manipular. Então ele vai começar aqui, ó, no teu ouvido. Porque ele tem tempo, irmão. Ele vai junto com o diabo pro inferno. Então é uma coisa que ele mais tem tempo. Ele gasta contigo, ó. Ele vai. O que mais tinha era o espírito de engano. Principalmente quando você vai estudar sobre a história dos reis no Antigo Testamento. É muito grande. Jezabel enganou Acabe durante muitos anos. Fazia a cabeça de Acabe, porque é um espírito manipulador. E faltou em Acabe discernir aquilo. Por isso, o discernimento de espírito é muito importante dentro da igreja. Porque espíritos como de engano, de mentira, são combatidos por essas pessoas. Por pessoas que não têm medo de se levantar contra esses espíritos. Que na hora que ele se levanta, você diz: cala a boca. Então fala comigo, da próxima vez que um espírito maligno se levantar na igreja do Senhor, ou na minha casa, eu vou me levantar e dizer: cala a boca. Cala a boca. Ou se você é elegante, cale-se. Amém? 2 João, capítulo 1, verso 7. Apesar de que a segunda epístola de João só tem um capítulo. Verso 7 vai dizer: porque já muitos, acharam todos? Amém? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em
Vamos lá, irmão, pelo amor de Deus. Que Jesus Cristo veio em... Só que olha só, este tal é enganador e anticristo. Aí a gente lembra do montanismo, que era aquela teoria de que Cristo não veio em carne, porque a matéria é má, e não sei o que, e nananã. O próprio apóstolo João, na época, tinha uma dessas grandes heresias, e o apóstolo João está falando exatamente, ele está dando de frente com esses caras. Então, olha só, quando a gente for entrar em escatologia, é muito importante você ver isso, porque toda vez que é um espírito enganador, é um espírito que não vem de Deus, está sempre ligado ao engano, ao anticristo, aos falsos profetas, porque nós teremos o grande falso profeta, não é? No Apocalipse, nós teremos o enganador, que é o anticristo. Então, tem que falar assim sobre a escatologia na igreja. E quem não ensina não aprende. E quem não aprende cai em qualquer ensinamento. Último texto, Hebreus capítulo 1, verso 14. Para a gente partir para o próximo assunto. Hebreus. O trem. Verso 14. Não são porventura todos acharam? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Uma pergunta. Ou seja, a Bíblia vai dizer que os anjos são espíritos ministradores a serviço de aqueles que hão de herdar a salvação. Então, ou seja, os anjos estão ao nosso serviço e eles nos ajudam a combater os espíritos que não provêm de Deus, espíritos de engano, falsos profetas, com pessoas com espírito de anticristo que se manifestam dentro da igreja. Fala comigo, é a maior arma que o diabo usa para derrubar a igreja. Não é quem está fora, é quem está dentro. O cavalo de Troia é o melhor exemplo que eu acho para aquilo que simplifica essas explosões que tem dentro da igreja. Porque aparece como um presente. Deixa dando sopa dentro da tua igreja. Que na hora que sair, irmão, é um estrago. Sai rasgando tudo. Porque olha só, tem a teoria dentro dessa história de que eles ficaram quietinhos por dias lá dentro e nananã, não sei o que. Irmão, junta aquele tanto de homem dentro de um cavalo de madeira, não é possível que alguém não fazia barulho. Só que por que os homens que receberam presente ficavam de boa? É madeira, faz barulho. Não sei o que, é normal. Em vez de investigar. Na hora que estourou... Então, discernimento de espírito poupa o teu estresse, poupa o seu ouvido de heresia. Amém? Antes da gente partir para o próximo assunto, alguém tem alguma dúvida? Ou algo do tipo? Algum comentário? Ou não entendeu alguma coisa? Tudo certo? Pastor, tem alguém que falou alguma coisa aí?
Vamos lá. Próximo dom, que na verdade a gente não seguiu um pouco, mas eu queria falar o dom de discernimento, porque é algo que eu acho muito legal, acho muito interessante. Próximo dom é o dom de operação de maravilhas. Olha só, o apóstolo Paulo, ele colocou... Rafinha, pega mais água para mim, por favor. A operação de maravilhas, logo depois dos dons de cura, porque acredito eu, que os dons de maravilhas, eles estão ligados aos dons de cura. Só que o dom de maravilha, ele é algo que é algo, uma cura muito diferente. Ele é além de um milagre, ele é uma maravilha de existência. Existem algumas curas, né, que a ciência explica, que a ciência consegue explicar. Que a ciência, de certa forma, ainda consegue dizer o que aconteceu. Porque as células se regeneraram, blá, 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 blá. Só que o dom de maravilha, ele é inexplicável. Não há lógica humana que explique o dom de maravilhas. E olha só, o dom de, eu vou escrever aqui, ó, ele é inexplicável, por que ele é inexplicável? Para deixar bem claro que foi Deus que fez. Para deixar bem claro que foi Deus que fez. E uma prova de que os dons de cura algumas pessoas ainda explicam, eu vou dizer, é que em uma reunião de jovens, eu orei para que uma perna de uma pessoa crescesse. Aí a perna cresceu. Glória a Deus. Só que aí surgiu um ser humano que chegou, não. Isso aí não aconteceu não. Da igreja ainda. Isso aí não aconteceu não. Por que não aconteceu? Não, isso aí não acontece. E por que não?
Ah, porque isso aí a gente resolve tranquilo, é só se alongar, fazer um alongamento de manhã, fazer uma yoga, fazer não sei o que, e tá bom. Aí eu peguei, cara, por pouco, que eu não falo pra perna da pessoa crescer maior que a outra pra ela passar o resto da vida mancando. Por que eu não fiz? Porque edificar o meu ego. E aquilo que não é para edificar a Deus, não vale a pena fazer. Só que o dom de maravilha é inexplicável. Eu vou falar algumas experiências pessoais para vocês verem, porque não, é um assunto inexplicável. Você exemplifica. Dom de maravilhas, os cegos que Jesus curou. Cego de nascença. Não é que virou cego ao longo da vida, cego de nascença. Voltou a ver. Pessoas que estavam mortas, mortinhas. Lázaro, podre já, ressuscitou. Isso não é cura, é maravilha. Durante um culto, um mover ali que estava tendo, o pastor estava ministrando, não aqui, mas o pastor estava ministrando curas. E o rapaz, ele foi num culto e falou pro pastor, pastor, esse meu osso aqui é quebrado e dentro ele não conseguia esticar o braço por conta disso. E dentro do braço, ele tinha até cicatriz aqui, um rasgadão. Bem aqui, porque colocaram uma chapa e 2 trem de ferro para segurar. E por conta disso, ele não conseguia esticar o braço, por conta do aço que estava dentro do braço dele. Ele sofreu um acidente, etc. E se você pegasse no braço dele, você sentia os parafusos que estavam ali. E o pastor orou pelo osso dele ser curado. E para que sumisse aquelas coisas que estavam no braço dele. Tinha raio-x, tinha exame, tinha tudo que aquele trem estava ali. Eu, Ian, Rafael, eu vi. Eu peguei no braço do cara. Porque às vezes eu dou uma de Tomé, eu preciso tocar, enfiar o dedo na ferida. Para ver que é verdade. Chega a dar agonia, tem hora que eu me arrependo, porque eu pego e fico com nojo. É régua. E tem gente que ainda pega o Samuel, olha aqui, e coloca no machucado. E eu vi, eu toquei. Deu isso num culto de quarta-feira. Aí o pastor disse, pois amanhã você vai fazer o exame. Quinta, sexta, sábado, no domingo ele estava de novo. Ele pegou o apóstolo, não vim pedir cura não, vim trazer o exame de novo. O braço dele não tinha um pedaço de ferro. E o braço que ele não conseguia esticar, que não saía daqui, irmão, ele parecia um dinossauro. Aí o pastor, e o osso, vaso? Tá inteiro, pastor. Aí pega aqui, não tem ferro, o senhor não vai sentir ferro. Aí não tinha ferro no braço dele. E eu, a mesma pessoa que pegou para ver se tinha o ferro, fui a mesma pessoa que pegou para ver se não tinha. E não tinha. Não tem como eu ficar falando, porque é maravilha, foge da minha explicação, eu não tenho raciocínio para explicar. Então o dom de maravilha, ele foge da explicação humana. Eu posso te explicar como você ativa esse dom, orando. Vai orando por cura, vai orando por milagre. Vai orando para que as coisas aconteçam. Uma hora Deus vai se manifestar, vai fazer uma maravilha. Uma mulher, outro grande exemplo, uma mulher tem uma doença que algumas pessoas nascem com ela, que é um tipo de problema muscular geral.
e que ela não consegue, por exemplo, ficar de pé. Porque os músculos dela não conseguem sustentar, o músculo não tem, ela não consegue levantar o braço para tomar um copo de água. Ela não consegue fazer nada. Então ela passa a vida inteira caída ou precisando de alguém que a ajude. E essa pessoa, ela veio na frente do altar e o pastor ficou sem entender. E eu lá ajudando, servindo. Na hora eu correndo, eu era da correria. No meio do culto me chamava para resolver um BO, eu ia lá. E eu tava do ladinho assim, cara. E a mulher seguravam ela aqui. Aí no que ela falava, solta aí. Aí no que soltava, ela bleu, montava no chão. E ela ficou ali para receber a cura dela. Chegou uma hora que essa mulher, o pastor orou por ela, e ela que não conseguia ficar de pé, ela começou. Até que ela voltou ao normal. Agora me explica. Me explica. Ninguém explica Deus. Então eu falei que o dom de maravilhas ele é breve porque o que resume ele é não há explicação humana. Exemplos bíblicos: os cegos que foram curados, os coxos que foram curados. Jesus grudou a orelha do soldado que Pedro cortou. Grudou, irmão. Chegou na orelha do bonito, toma aqui, ó. Jesus não cuspiu na orelha do menino, colou de volta. Só colocou e ficou. E o cara ouvindo normal. E olha só. E é aquela frase: se falássemos de todos os milagres que Jesus tivesse feito, a Bíblia seria do tamanho de um dicionário ou até maior. Amém? Vamos para o próximo. Rafinha, apaga aqui para mim, por favor. O outro é variedade de línguas. Agora a gente vai falar de um assunto muito legal. Vamos falar sobre a variedade, depois a gente fala sobre a interpretação. Porque ambas as duas, eu acredito, e eu tenho base para provar, pode apagar tudo, que as duas acontecem. Base não, mas eu tenho alguns versos para provar, na minha opinião, para mostrar, na verdade, não é para provar, é para mostrar que isso aconteceu. Variedade de línguas. Por que a Bíblia, na minha opinião, por que a Bíblia chama de variedade de línguas? Porque são muitas. Dentro desse assunto, eu e a pastora Fernanda, a gente até uma vez se juntou nós dois e a gente começou a falar sobre isso. Porque uma são as línguas estranhas ou espirituais. Vou colocar aqui ES. Vocês entendem que é espirituais? Não, só. Vai ES. Só que espirituais vai ES. E vai ficar. E línguas estrangeiras.
estrangeira. Já escrevi, ela falou depois que eu escrevi. Uma preguiça. Vou ter que abrir na minha anotação aqui. Olha só, o dom de falar em línguas, por que o apóstolo Paulo vai falar que ele serve para edificar os de fora? Para falar com os de fora, por assim dizer. Aí eu vou apresentar as teses, amém? Porque como é que eu vou falar com alguém de fora, se eu não sei falar no idioma dela? O apóstolo Paulo, se não me engano foi em 3 anos e meio mais ou menos, ele tinha conquistado uns 70% da Ásia ali. Meu irmão, a Ásia inteira não falava só em grego. Me explica, se estava só o apóstolo Paulo. Era necessário, quando Deus entrega isso aqui, não é para qualquer um, e nem sem propósito. As línguas estranhas são a comunicação do meu espírito com Deus direto. É uma linguagem que só eu e Deus entendemos. Vamos lá, olha só, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Vai dizer, vou anotar aqui. E esse é um texto que eu usei uma vez para debater com um rapaz. Porque, meu irmão, uma coisa, quem fala em línguas estranhas não sabe o que está dizendo, enquanto está falando. Deus pode entregar a interpretação para ele depois, por meio de alguém, se estiver com mais uma pessoa, ou para ele com mais de uma pessoa, que esteja com mais de uma pessoa, mas Deus pode entregar a interpretação. Mas enquanto ele está falando, não. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas, não fala aos, senão a... Lembra que eu disse que o seu espírito com Deus? Então eu estou falando em língua desconhecida, eu estou me comunicando com... E orar em línguas, olha só, aqui. No verso 4 vai dizer: o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Então oração em línguas não não, você não ora como se você estivesse falando algo para a igreja. No sentido de que você não vai chegar no irmão da igreja, vou chamar você de motoca, porque você não sabe o que você está dizendo. Você está edificando a si mesmo. Você está edificando o seu espírito para fazer algo. Então, irmão, você, pelo amor de Deus, se você algum dia subir para pregar,
não começa. Você quer falar em língua, você começa a orar ali e tal, junto com a igreja, você ora. Você começa, não sei o que, não sei o que. Lá, 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 aqui você tá. Agora você não fica na igreja lá, 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 porque você não vai estar fazendo nada com ninguém. Porque a Bíblia vai dizer que não, você não fala aos homens. Por isso você vai dizer que oração em línguas você não conversa com ninguém a não ser com Deus. Edifica a si. E não edifica a si mesmo, não a igreja. Porque se eu começar a falar em línguas aqui, sem ter se a pastora não tiver o dom de interpretação, a senhora vai entender alguma coisa, pastora? A senhora vai entender alguma coisa, vó? Vai entender uma coisa, pastor? Vai entender uma coisa, Leninha? Maria Helena? Vai entender alguma coisa, pastor Zé? Então não adianta eu começar aqui, porque eu vou começar e vou terminar, e você vai ficar. Vamos lá, por que o apóstolo Paulo, no verso 5 vai dizer, eu quero que todos vós faleis em línguas. Aí ele vai, vírgula, mas muito mais que profetizeis. Porque, o porquê, o que fala em línguas, profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. O falar em línguas é igual a edificar, quando é uma verdadeira, tá? Pelo amor de Deus. Que é isso? Libras. Uma vergonha na sua cara, Zerruela. Eu não posso assistir esses caras não, velho. Porque se eu estiver perto, você vai me ver abraçado, mas não é para fazer carinho. Então olha só. Falar em línguas. É igual que edificar. E entenda isso. É muito importante que um cristão fale em línguas. Mas se você não falar em línguas, não é sinônimo de que você não é crente. Porque é um dom. E se Deus não quiser que você tenha, pouco. Eu já ouvi gente dizer que se tu não fala em línguas, você não é crente. Eu boto a mão no bolso, me prova. Me prova. Onde está escrito na Bíblia isso? E se Deus não quiser, você acha que vai adiantar mais? Deus dá uma para duas pessoas diferentes. E para essa pessoa que julga esse pensamento de que você só é crente se você fala línguas estranhas. Deus te dá línguas estranhas ou te dá línguas estrangeiras, ou idiomáticas? Qual que vai fazer mais diferença? Idiomática. Porque você ganha mais alma. Você vai chegar num cara que você não fala a língua dele do nada. Lá, 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 ele não vai entender nada. Se for os indianos, ele vai começar. Vai achar que você está cantando.
Então, o falar em línguas estranhas é seu espírito com Deus. É necessário interpretação, se for o caso da igreja. Se for o caso de igreja, é necessário que haja interpretação. E outra, a interpretação não vem assim, escrito. Ela vem no seu espírito. Olha só, como combater. Por que que vale muito mais a pena? Quer dizer, por que que vale muito mais a pena? Por que que a gente tem que dar ênfase para línguas estranhas? Tem, mas é algo que você vai se edificar. Porém, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se eu não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas animadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que toca com flauta ou que toca cítara? Ou seja, do que adianta eu ter uma igreja que tem um monte de gente falando em línguas e não fala nada da palavra de Deus? Ah, porque falar em línguas é demonstração que o negócio está acontecendo. Vai nessa, avião. Aonde? Beleza, falar em línguas é manifestação, é a presença do Espírito Santo de Deus. Só que isso não qualifica somente. Não é somente quando você está falando em línguas que que o Espírito Santo está no local. Eu penso. Mas aí a gente entra na seguinte questão: é que Deus não vai fazer nada à toa, senão há quem interprete. Deus não deixa falar em língua, senão há quem escute e interprete, porque senão não faria sentido. Mas aí que tá. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse sentido como uma questão de ensinamento, como se eu estivesse querendo ensinar algo ou dizer algo para a igreja. Agora eu estou no meio de uma roda de oração. Foi o que aconteceu em Atos 2. Estava todo mundo orando e orou em línguas. Está errado? Não. A questão é quando eu estou querendo ensinar ou falar algo para a igreja, eu começar a usar, entre aspas, as línguas, para querer demonstrar alguma coisa, sendo que você não está demonstrando nada. Então você orar aqui no meio do culto, irmão, até eu oro. Porque quando o Espírito Santo vem, acontece. Porque senão Atos 2 não, de certa forma, não poderia ter sido dito na Bíblia. Porque ele vai falaram em língua, várias línguas. Inclusive as idiomáticas.
Exatamente. Os de fora também. Assim, não há problema você orar na igreja em línguas. Há problema quando você quer dar algum recado para a igreja usando disso. Se não tem interpretação depois. Porque você está só se edificando. Eu acredito. Você pode se edificar em qualquer lugar. Porque não é só em casa que a gente ora. Porque ninguém entende. Ou até mesmo, ou quando você vai usar dos outros dons, ou por exemplo, é algo que eu costumo fazer. Quando a gente vai usar de um dom, outros dons, por exemplo, o dom. Amém? Então, algo que eu costumo fazer também é quando eu uso a oração em línguas para ver o que Deus vai falar a mim. Quando se usa outros dons, por exemplo, muitas das vezes eu estou aqui orando em línguas comigo para ver o que Deus quer dizer ou se Ele vai me revelar algo a respeito de se tem alguém, por exemplo, de cura. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estou aqui e eu estou orando em línguas por um motivo, igual a pastora falou, de ambiente, de sentir o que está acontecendo, de quem está naquele lugar. E por meio disso, o Espírito Santo me revela que tem alguém, por exemplo, com dor na perna. Vai falar, tem alguém com dor na perna direita, perto do joelho, na coxa. Aí você vai falar, tem alguém, não sei o que, não sei o que. Então eu preciso me edificar para eu me preparar para aquilo que vai acontecer. Muitas vezes, por exemplo, o dom de profecia. Eu estou ali, eu oro para ver se Deus... Ou o dom de conhecimento, que Deus revela algo que era oculto. Entende? Agora, variedade de línguas. Ou línguas idiomáticas. Vou pegar minha annotation aqui. Annotation. Atos capítulo 2, verso 8. Primeiro livro. Vamos ler a partir do 7. A partir do 7. Vamos lá.
Todos acharam? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Olha só, e ele vai dizer depois quem estava lá: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Ou seja, tinha mais de uma pessoa de uma língua diferente que estava orando. E a pergunta que eles fizeram foi: como eles estão falando na língua em que eu nasci, sendo que eles não sabem, sendo que eles não são do mesmo lugar que eu? Porque nem todos que estavam no dia de Pentecostes, diferente do apóstolo Paulo, que de certa forma teve um estudo sobre a língua romana, sobre o grego, sabia escrever, sabia ler, tinha cidadania romana, sabia falar outra língua. Muitos eram apenas pessoas que estavam dentro da casa. E a pergunta é: como uma pessoa que não nasceu no mesmo lugar que eu está falando algo que eu entenda? Como? E aí entra a idiomática, que eu falo em outros idiomas. Então, só que aí a gente tem a seguinte questão: por que Deus derramaria línguas estrangeiras para aqueles homens? Para fazer uma missão, um mandamento que Deus nos deu. Vai ganhar um doce quem souber. A senhora não conta. Brincadeira, mas aí tá de parabéns, quem disse. Qual foi a missão que Jesus nos deu? Então a língua estrangeira é para evangelizar. Entende? Que tudo com Deus é proposital.
Eu vou contar um testemunho de um pai de um amigo meu, Lucas, estudou comigo. O que acontece? O pai do Lucas, que é o pastor de uma igreja, ele tem uma igreja na África, na Angola, eu acho, não lembro o país lá da África. E lá um dia o pastor estava orando, né? Tava o pessoal lá da sala de oração, eles estavam orando e tal. Daí o pastor, na hora que terminou, continuou orando na mente do pastor, orando em línguas, né? Achando que estava orando em línguas. Aí de nada chegou um irmão, o pastor, o senhor quer conversar com a gente? Que morava na África, que era daquele país. Aí pastor, não, né cara, eu tô orando. Eu falei, então tá bom, pastor. Saiu. Passou mais uns 5 minutos, aí o irmão chegava pro pastor, o senhor quer conversar com a gente? Aí o pastor olhou para a cara dele e falou, irmão, eu estou orando. Aí o pastor começou, mas Deus, o que está acontecendo com esse povo hoje? Aí saiu, passou mais 10 minutos. E o pastor continuou orando em línguas na cabeça dele. Pastor, o senhor quer ir conversar com a gente? Quer ir conversar com o pessoal? Aí o pastor pegou e falou, não, meu irmão, eu estou orando. Por que você está me perguntando isso? Porque o senhor está falando na nossa língua. O quê? Eu falei, pastor, eu estou falando com o senhor agora na nossa língua. Aí o pastor parou. Fala comigo. Aí o cara falou. Ele entendeu e ele respondeu. E até hoje ele está lá. Ele fala a língua do pessoal. Então, vai muito disso. Deus tem um propósito. Deus... Aí, eu sei que ele falando. Então, por que Deus permite? Para que eu evangelize, para que eu possa ter o máximo de alcance. Porque olha só, como eu disse, em torno de 3 anos e meio, o apóstolo Paulo conquistou 70% da Ásia. Só que nem o apóstolo Paulo era um gênio, mas ele não era o poligloto mais top, ele não sabia falar tudo. E a interpretação de línguas, para a gente encerrar, eu vou só falar. Eu acredito na seguinte questão. A interpretação de línguas é para você interpretar aquilo que está sendo dito. Deus te dá, você interpreta aquilo que a pessoa está orando. Só que eu acredito também que a interpretação de línguas também tem a ver... Oi? Porque muitas das vezes, a pessoa que tem o dom de interpretar em línguas, vamos supor que chega um pregador, do nada um cara que é de fora, e chega em você e começa a falar, sei lá, inglês. E para você falar com aquele irmãozinho, você que tem o dom de interpretação de línguas, você vai entender o que ele está falando, você vai falar. Então eu acredito nesses 2 pontos, de que a interpretação de línguas é para línguas estranhas e também para idiomáticas, a qual Deus quer dar. É muito mais fácil você ver estranhas do que idiomáticas, porque idiomática tem que ter um propósito, irmão. Deus não vai deixar você falar, Deus vai te dar o dom de falar inglês para você ficar aqui no Brasil. Olha, hey brother, what is your name? Sendo que o cara fala a mesma língua que você. Poupa, né? Então muitas das vezes Deus quer te levar. Deus vai te levar aos Estados Unidos sem você saber falar nada, sem saber você fazer nada. Vai chegar lá, você vai falar inglês. Vai pedir... Amém? Glória a Deus. Gente, então encerramos o assunto sobre os dons espirituais. Amém?
É um assunto legal. É um assunto extenso, mas é legal. É um assunto que edifica a igreja, edifica as pessoas. Mas vamos ficar de pé para orar, amém? E outra coisa, gente, a última, para você ter os dons é necessário você ter um ministério. No sentido de que você vai edificar quem se você não estiver numa igreja? Você tem que estar inserido no corpo de Cristo. Se é para edificar o corpo, como é que você edifica o corpo não estando nele? Amém? Vamos ficar de pé todos, por favor. Reverendo.